Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. Está começando a nossa edição semanal sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Yosi-Kukye. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. E o nosso tema de hoje é o terrorismo no Brasil. Acredite, uma matéria divulgada pelo jornal Estado de São Paulo no último fim de semana disse que o grupo extremista Estado Islâmico está tentando recrutar jovens aqui no Brasil. Reni, você acha que isso pode se tornar um verdadeiro risco para nós? Se o terrorismo está em todo lugar do mundo, Silvia, por que não aqui? Vamos descobrir o que o Brasil está fazendo para lidar com esse problema. Muito bem, não saia daí. Nosso Conectado está começando. Reni, qual é a nossa chance real do Estado Islâmico recrutar jovens brasileiros para o terrorismo? Como em qualquer lugar do mundo, o Estado Islâmico hoje, Silvia, ele tem pessoas de 80 países. 80! Por que o Brasil seria especial? Por que ninguém não seria recrutado aqui no Brasil? Não tem essa cultura de terrorismo? Não tem a cultura de terrorismo? Não sei. A gente é um país violento, tem mais mortes aqui do que guerras, todas as guerras do Oriente Médio juntas. Então, se você olhar para a realidade, nós temos elementos que podem levar a isso. Nós temos violência, nós temos grupos atos aqui... de violência. Atos de violência. Nós somos um país muito violento. Muito violento. Somos muito violentos, temos atos de violência. Tem grupos aqui no Brasil que cometem violência. A gente viu nos protestos, Black Box, a gente tem movimentos sociais que usam violência para conseguir o que querem, invadem, atacam, queimam, explodem. Então... Mas isso que está acontecendo no Brasil, desses grupos que você está citando, a gente pode dizer que nós temos grupos terroristas no Brasil? Ou temos grupos que promovem atos violentos? Não, esses grupos não são grupos terroristas, mas eles cometem certos atos que são equivalentes a atos terroristas. Você tem no Brasil, você não tem organizações terroristas propriamente instaladas, mas você já se sabe que o Brasil está se tornando um polo de atração para várias organizações terroristas internacionais que estão aqui dentro do Brasil. Por quê, Reni? Porque a gente não tem uma lei antiterror, essa é uma das questões. O Brasil é um país aberto, tem uma mistura, tem gente de muitos lugares, e você não tem uma legislação que define o que é terrorismo. Quando você não faz isso, você não sabe como determinar o que é esse crime, e aí você facilita a entrada desses grupos aqui. Em 2000 a gente tem um dado interessante, que os Estados Unidos investigaram uma organização, uma fundação sediada no Texas, e essa fundação, ela financiava o Hamas. E aí foram condenados todas as pessoas envolvidas com a fundação em 2008, e o presidente da fundação, um árabe muçulmano, ele era brasileiro. E ele vivia no Brasil e ele tinha aliados e pessoas que trabalhavam nessa fundação aqui. E a fundação foi investigada e condenada nos Estados Unidos porque ela lavava dinheiro para mandar para o Hamas. Reni, você acha que o nosso país, os nossos jovens, que a gente está falando principalmente dos nossos jovens, aqui é um celeiro fácil, é um terreno fértil para se conseguir recrutar essas pessoas? Onde existem jovens com vontade de desejo de aventura, que acreditam em alguma ideia, normalmente radical, de quebrar tudo, transformar o mundo, isso existe em qualquer país, o Brasil não é diferente disso. Fora isso, você tem questões sociais que ajudam essas pessoas a se sentirem normalmente excluídas para se juntar a esses grupos. Mas é difícil a gente dizer exatamente quais são as questões sociais, porque em vários lugares do mundo nós temos padrões diferentes das pessoas que se juntaram a um grupo terrorista ou a um Estado Islâmico. Muita gente é simplesmente louco da cabeça, não tem nada a ver, entendeu? Quer viver uma aventura ou acredita numa loucura. Outros não, são excluídos, marginalizados. Nós temos todos esses elementos na sociedade brasileira. Você está falando exatamente do perfil, a gente já conversou sobre isso aqui no nosso programa, no Conectado, quando a gente deu a notícia de vários europeus, jovens europeus que estão sendo recrutados para o Estado Islâmico, que é um grupo extremista que está decapitando as pessoas, está jogando o terror, né, no mundo.
divulgando principalmente, essa divulgação pode estar afetando também aqui, porque a gente chega com as notícias. Claro. Nos principais jornais a gente tem a decapitação de pessoas, o que está acontecendo, a união do Boko Haram com o Estado Islâmico. Quer dizer, o jovem hoje está muito bem informado do que está acontecendo. Isso pode chamar a atenção no sentido de ideologia, ter alguma coisa para seguir? Claro que pode. O discurso deles é establishment, né? Ou anti tudo que está aí. Tudo que está aí é corrupto, tudo que está aí é ruim, alguém está manipulando, alguém está fazendo mal. Então vamos construir tudo novo, vamos lutar contra essas forças do mal. Porque essa é a narrativa, essa é a história que um grupo desses conta. Ele conta que ele está lutando contra injustiças. Uhum. Esse tipo de discurso ele tem muita atração aqui no Brasil. Porque nós temos nossos problemas, então é fácil você dizer que tem alguém culpado, que é melhor se juntar a nós que nós vamos resolver tudo. Parte do discurso dessas organizações terroristas como o Estado Islâmico é dizer isso. Esse discurso teria sintonia para muitos jovens brasileiros dispostos a, de repente, ir lá. Inclusive, essa reportagem do Estado de São Paulo fala, inclusive, declara que o governo já está muito preocupado, quer dizer, a gente tem uma notícia, um alerta, não é aqui fazer conjectura, né? Ao terror também, levantar alguma bandeira, mas já existe uma preocupação do governo em relação ao fato de que está chegando uma Olimpíada, a gente vai falar até no segundo bloco. O governo já está se posicionando em relação a isso? Já existem investigações da Polícia Federal, não é de hoje, ligando o Hezbollah, a organização terrorista do Líbano, com o PCC no Brasil. Existe uma desconfiança muito antiga que a CIA, os serviços de inteligência de Israel, americanos, o Exército Brasileiro, todo mundo já está investigando que na tríplice fronteira do Brasil existe um aglomerado de uma comunidade que teria ligações com esses grupos terroristas. Então isso é uma realidade, não é nova, ela é antiga e está crescendo cada vez mais, né? Com a situação na Síria, a facilidade de vir para o Brasil, a quantidade da diáspora da comunidade libanesa e de sírios que vivem no Brasil, então é uma facilidade receber parte dessas pessoas. Isso não tem nada a ver em achar que o libanês ou que o sírio é terrorista, mas tem a ver com pessoas que são daqueles lugares, que têm intenções terroristas e estão vindo aqui e vão ser recebidos aqui de uma forma mais fácil, porque tem ligações com o seu país. E o Brasil é um país aberto, então é fácil disso penetrar. E a Polícia Federal está atenta e preocupada, e outros órgãos internacionais vêm alertando quanto a isso para o Brasil. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Conectado volta em instantes. Até já. Conectado está de volta com o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reniose Cuquier. Mas hoje a gente está analisando os conflitos aqui no Brasil. Faltando um ano para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quais os riscos de um atentado aqui no Brasil? Porque, segundo também a matéria do Estado de São Paulo, a preocupação não será, no caso, com greves ou qualquer tipo de manifestação, quando tivermos toda a concentração do planeta voltado para o Rio de Janeiro. Será, sim, pequenos lobos solitários, que a gente sabe que é pessoas que possam agir de alguma forma sozinho e causar algum tipo de problema para a Olimpíada. Não só os lobos solitários, né, Silvia, mas também organizações terroristas que já podem estar instaladas no país e que vão querer cometer um ataque onde o mundo inteiro está de olho. Ou nada melhor do que os Jogos Olímpicos. Esses grandes eventos são um alvo natural desses grupos que querem chamar a atenção, querem a publicidade mundial, nada melhor. O Brasil passou a Copa do Mundo sem aprovar a lei antiterror e provavelmente corre o risco de se chegar até as Olimpíadas sem a lei antiterror também. Isso é muito complicado. Né, o Senado adiou essa semana a votação de uma lei antiterrorista para o Brasil. Na prática, como que essa lei deixaria o país mais seguro? O Brasil é a única democracia do mundo que não tem uma lei antiterrorismo. A Constituição brasileira ela prevê, ela condena o ato terrorista ou o terrorismo,
mas o Brasil nunca criou uma lei que definiu o que é terrorismo, qual é a penalidade, quanto tempo na cadeia, como, por quê, onde, o que não é aceito, o que pode ser feito, o que é considerado terrorismo ou não. Na sua opinião, o que seria considerado terrorismo aqui no Brasil? O que é considerado em qualquer lugar no mundo. Tem que ser a mesma definição. Um ato terrorista. Porque, por exemplo, colocar fogo em ônibus como fazia o PCC, como ultimamente tem feito. Isso é um ato terrorista. Isso é um ato terrorista. Se uma organização social ou qualquer outra organização da sociedade civil quer protestar, ela tem o direito de protestar, mas ela não tem o direito de usar violência. A partir do momento que ela está usando a violência, ela corre o risco de ser taxada de estar cometendo atos terroristas. Mas aí não tem lei para puni-la. Hoje não, dentro desse modelo não. A partir do momento que você tiver uma lei de terrorismo, você vai inibir terroristas de virem cometer crimes aqui, porque eles podem cometer um crime terrorista e eles vão acabar sendo soltos porque não tem uma legislação específica que diga, olha, não tem uma lei que vai falar, olha, isso que você fez é terrorismo. E terrorismo normalmente, em todos os lugares do mundo, você tem penalizações, prisões de muitos anos para terrorismo. Então, é melhor cometer um ataque terrorista, fazer um ataque terrorista no Brasil, do que em outro país, que você pode ficar na cadeia para o resto da vida. Quer dizer que isso, no caso, é lógico que Convida. O mundo sabe, é um convite. Isso. O nosso país estaria desprotegido? Totalmente desprotegido, brincando com uma coisa muito séria. A credibilidade internacional do Brasil está em jogo, porque se houver alguma coisa desse gênero dentro dos Jogos Olímpicos do Brasil, quem é o culpado? O país sede. É o Brasil que houve falhas. E óbvio que a primeira coisa que vai ser apontada é como que vocês não passaram e não tinham uma lei antiterror. Já foi feita a Copa do Mundo sem essa lei antiterror. E essa discussão é muito antiga da lei antiterrorismo. E ela barra e ela não avança porque movimentos da esquerda ou certos partidos ficam associando isso com protestos e manifestações. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas querem garantir que essas manifestações ou que esses protestos possam continuar usando violência. Quer dizer, existe aí uma urgência, você acha que o governo está realmente preocupado com o que possa acontecer daqui para frente? Acho que o legislativo está começando a ficar, o executivo, de certa forma, até hoje nunca pressionou para que isso saísse. Tem que sair, a lei tem que ser do jeito que ela é em todos os lugares. Ela não pode aceitar a violência, não importa. Quem traz essa discussão para o meio do debate de que, mas e os movimentos sociais? Não tem nada a ver. Está tentando melar a lei, está tentando estragar com a discussão, porque a discussão não tem nada a ver com o movimento social, a discussão é sobre violências específicas. Quem quiser fazer essa violência pode se enquadrar dentro da classificação de ato terrorista ou de terrorismo. Bom, então não façam, não cometam aqueles tipos de violência. Pronto, ninguém está proibindo você de ser movimento social ou de você protestar, desde que você não vai usar da violência que a gente vai concordar que é a violência do terrorismo. E aí, se a gente tiver esses atos, você vai ter que ser punido, como em qualquer lugar. E agora, até chegar, quer dizer, até o ano que vem, na Olimpíada, você acha que é possível, até o fato de ser votada essa lei, pelo menos brecar ou parar no ponto que está essa avaliação de que os nossos jovens possam estar sendo recrutados? Acho que a lei ela vai inibir certas coisas. Depois, se isso realmente acontecer, se os brasileiros, jovens brasileiros, acabarem indo para lá, nós vamos precisar de outras leis, como os europeus e os canadenses e australianos estão passando, que são leis de quem sair do Brasil brasileiro e for se juntar a isso, perde sua nacionalidade, não pode voltar, coisas do gênero. Isso tem que ser aprovado agora, então. Vai ter que ser feito isso, se realmente começar a acontecer. Só que o Brasil não consegue passar nem a coisa mais básica de todas. Imagina essa lei que tira a nacionalidade ou impede um outro brasileiro de voltar para o seu país de origem. Enfim, são coisas... Já existe na Europa isso. Já existe, se sair e tiver provado que participou de algum grupo terrorista, não volta para o país. Não, porque o que ele quer fazer? Ele quer ir lá, ser treinado e ele vai voltar para o país para cometer um ato terrorista aqui. Existe muita gente preocupada, como a gente estava conversando mais cedo, sobre isso no Brasil. Polícia Federal, o Exército, outros órgãos de segurança do Brasil, da polícia, estão preocupados com isso. Embaixadas, serviços de inteligência, está todo mundo falando disso faz tempo para o Brasil. Isso é uma preocupação séria. Bom, pelo menos nosso programa serviu para acordar, né? Para todo mundo ficar alerta. Obrigada, viu, Reni? Obrigado, Silvia. Explicação aqui. Boa tarde a todos.